Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso tempo em escatologia, na doutrina, na matéria doutrinas básicas. Eu comecei a correr atrás de papel aqui. Nós estamos na aula 69, hoje é dia 24 de novembro, ok? E nós estamos caminhando, como eu disse, em escatologia. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra e pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de estudá-la, de estar aqui juntos para debruçar-nos sobre o texto sagrado e examinar aquilo que Tu tens para nós. Continua nos abençoando, falando das nossas vidas e instruindo pelo Teu Espírito nossos corações e mentes para entender a Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Só um minutinho que está descendo. Não temos acidentes. Vamos para a nossa introdução de sempre. Escatologia é um estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. E é esta palavra que vem de skatos, no grego, últimas coisas, último, e logos, que é assunto, palavra, estudo, escatologia. Ela é a doutrina, dentre as doutrinas bíblicas, que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade, esboçada na revelação divina. Mais uma vez nós temos esse pequeno diagrama aí, tenho achado importante deixá-lo na introdução da aula para que a gente se situe onde nós estamos, ok? Então, morte e ressurreição de Cristo, nós estamos historicamente na era da igreja, certo? Esperamos o próximo evento escatológico, que é o arrebatamento da igreja. E agora, irmãos, no nosso estudo, nós estamos na tribulação. Eu prefiro não chamar tudo de grande tribulação, mas apenas a segunda metade, mas é o que está no desenho aí, ok? Nós estamos aqui estudando capítulo por capítulo de Apocalipse. A tribulação em Apocalipse começa do capítulo 4 até o 19, ok? E aí depois o Senhor Jesus volta, o reino de Cristo na terra, o reino messiânico ou milênio, e aí vem o juízo final e o fim, ou o começo, né? O fim que será o começo. Oh, glória! Muito bom. Bem, irmãos, nós estamos hoje, como foi anunciado no final da aula passada, no capítulo 16. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é ler o texto sagrado, para nos situarmos. Eu quero adiantar já, meus irmãos, que o 16, mas especialmente o 17, se o Senhor nos ajudar a chegar lá, são capítulos bastante complicados e tem sido alvo de muita especulação, para não dizer chute, na interpretação desses textos. Então a gente vai tentar deixar a coisa mais clara possível. Confesso que vai ser bastante difícil. Eu me pergunto até como é que os nossos irmãos de 2000 anos atrás entenderam tão bem e a gente tem tanta dificuldade, porque obviamente o Senhor não escreveria aquele povo daquela época se ele não fosse entender. Eu acho que de repente eles tinham um livro de cifras. O que é um livro de cifras? Um livro de código, e vinha junto com isso aqui. Aí diz assim, quando eu falar tal coisa, significa tal coisa. Sabe aquela simbologia que você tem lá? Porque é bastante difícil. Bem, capítulo 16, as 7 taças da ira de Deus. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos, vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol,
e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram a arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Nós vamos até aí, meus irmãos, versículo 11, para que a nossa leitura não fique muito longa e a gente acaba esquecendo. Quando chegarmos lá, ao final desse momento aí, a gente lê o restante. Primeiro slide, nós vamos ler o seguinte. Cronologicamente, este capítulo está depois da metade da tribulação e bem próximo da volta de Cristo. São julgamentos que se sucederão rapidamente. Como indicou Daniel, lá no capítulo 11 da sua profecia, esses dias de desfecho serão dias de guerra e conflito mundiais. Então, nós já explicamos, irmãos, que a tribulação se divide ao meio. A primeira parte vai ser de uma suposta paz, uma tranquilidade. Logo após o arrebatamento, o anticristo vai botar, vamos chamar assim, ordem na casa, então vai ser admirado, etc, etc. À medida que o tempo vai passando, a sua verdadeira face surge. Na metade da tribulação, ele mata as duas testemunhas, a quem eles não conseguiam matar durante 3 anos e meio, e rompe a sua aliança com Israel. E a partir daí, Israel, que já começa a se voltar maciçamente para o Messias, ok? Pelo testemunho das duas testemunhas, e, creio eu, dos 144 mil judeus convertidos, e aí o anticristo muda completamente a sua postura e começa a perseguir tanto os gentios e judeus que seguem o Senhor. Então, a segunda metade é realmente muito pior, por isso que eu prefiro chamar a segunda metade de grande tribulação. É isso que a gente está se referindo aqui. Os julgamentos vão começar a se apressar, o intervalo entre eles diminui sensivelmente. É aquela famosa história, não vai dar tempo nem para respirar. É mais ou menos quando você leva um caldo, não sei se você sabe o que é isso, mas quando você está na praia e a onda ali embola tudinho, a gente chama de caldo, né? Caldo aqui é uma coisa tão gostosa, na minha terra nem tanto. E aí, você leva o caldo, quando você põe a cabeça lá de fora, vem outra onda e você vai de novo. Eu já passei por isso, levei 4 caldos seguidos, fiquei bem escaldado, não é agradável, você não sabe o que vai acontecer. Faz aquela situação na vida que você sai de um problema, cai no outro. Aí sai desse problema, cai no luto, sai do luto. E assim vão ser aqueles dias. Então você vai começar a entender por que da reação das pessoas que a gente já até viu aqui nesse texto. Então, João, próximo parágrafo, verso 1 e 2, ouviu uma voz alta do templo instruindo os 7 anjos a derramar as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Provavelmente essa ordem, não há autoria, vem do próprio Senhor, de Deus. O adjetivo traduzido como alto, megaleis, aí no seu texto, é frequentemente usado nesse capítulo. Tudo é grande nesse momento. Verso 17 também se refere à voz alta. Mas a mesma palavra grega é usada em conexão com um calor intenso, verso 9, o grande rio Eufrates, verso 12, o grande dia de Deus Todo-Poderoso, verso 14, um forte terremoto, 18, a grande cidade, 19, Babilônia grande, 19 de novo, enormes pedras de granizo lá no 21 e uma terrível praga de novo no 21. Ou seja, parece que João está, obviamente instruído pelo Senhor, querendo comunicar a grandiosidade do problema, a grandiosidade da catástrofe que vai ser naqueles dias, colocando esse adjetivo em tudo quanto é lugar. Os julgamentos sendo derramados são maiores, mais severos, mais intensos do que qualquer coisa que tenha acontecido nos eventos anteriores. Quando o primeiro anjo derramou sua taça de ira, produziu feridas feias e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Então pensa no cenário, meus irmãos. Os convertidos daquela época, que não têm a marca da besta, obviamente, com saúde, benzinho, sem problema nenhum, e as pessoas em todo quanto é lugar, sendo uma ferida ambulante, amaldiçoando a própria existência, amaldiçoando o Senhor, e ao seu lado tem o seu vizinho que não tem nada. Então não precisa nem mais nesse ponto verificar a marca da besta, porque alguma coisa está diferente com esse povo. Então, em lugar, para pensar, disso trazer a eles arrependimento, vai ser o contrário. Em vez deles olharem, poxa, por que você não tem essas feridas? Se é obra supostamente de Deus, alguma coisa errada comigo. Não, a atitude deles vai ser oposta, vai ser de ira, de blasfêmia
contra o Senhor. Seguindo, há o questionamento se as taças da ira de Deus são cronologicamente subsequentes ou são idênticas ao mesmo tempo que as 7 trombetas dos anjos. Por quê? Há claramente muita similaridade entre o julgamento das trombetas e o julgamento das taças. Semelhanças, no entanto, não provam igualdade. É uma comparação das trombetas com as taças da ira de Deus, e uma comparação revela diferenças marcantes, embora a ordem do julgamento seja as mesmas. Então, é verdade, as trombetas vão tratar de determinados julgamentos, as taças, de certa forma, vão repeti-los. Porém, eles vão ser maiores e mais graves e têm outras características que as trombetas não têm. Por isso que naquele esquema, hoje eu não o trouxe, que a gente tem a ordem cronológica e a ordem das narrativas, lembra? Nós não colocamos como sendo a mesma coisa. Nós entendemos que não são. Muito pelo contrário. Okay? As trombetas, falando de modo geral, afligem 1/3 da terra ou do céu, enquanto nas taças os efeitos do julgamento são sobre toda a terra e são muito mais severos e finais em caráter. Pronto, já está aí a primeira diferença sendo apontada. Assim, as 7 taças são uma expansão da 7ª trombeta. Então, Deus faz tudo que a gente viu nas 7 trombetas, quando chega na 7ª, ele meio que repete e intensifica com as taças. Assim como as 7 trombetas são uma expansão também antes do 7º selo. A ordem é climática e os julgamentos se tornam mais intensos e extensos à medida que o tempo da segunda vinda de Cristo se aproxima. Todas as indicações são de que os julgamentos das taças caem com rapidez de martelo em um mundo que está cambaleando sob julgamentos anteriores e uma gigantesca guerra mundial. Alguns julgamentos das taças são seletivos e se estendem apenas aos ímpios, e vários afetam partes da natureza, como, por exemplo, essa primeira parte das feridas. Isso lembra o que, meus irmãos? Quando é que os ímpios foram punidos e os justos foram poupados? Alguém lembra? As 10 pragas. Né? Havia trevas no Egito, mas na terra de Gósen, na terra que os judeus habitavam, não. Parou para pensar? Eram trevas, diz o texto, palpáveis, no sentido que você, literalmente, parecia que você estava envolto em alguma coisa, lá em Gósen não tinha nada. Morriam os bichos deles, e os bichos dos judeus, do povo de Israel, nada. Então, é mais um exemplo, meus irmãos, de que o poder do nosso Deus pode fazer absolutamente qualquer coisa. Então, quando a gente lê as narrativas de Apocalipse, por mais extraordinárias, espetaculares, inimagináveis que elas sejam, não há nada difícil demais para o nosso Deus. Há coisas que não cabem dentro da lógica. Por exemplo, quando a gente falou semana passada de um rio de sangue de 300 km de extensão, aproximadamente 1,80 m de profundidade, isso não faz nem sentido, isso passa a lógica. Eu não sei nem quantos milhões de seres humanos seria necessário, partindo do princípio que o ser humano tem, são 5 médicos, por favor, presente, 5 ou 6 litros no corpo, é isso? Por aí. 5. Só 5, né? E eu vou lá, a mulher quer que eu doe cada vez mais, mas eu saio de lá fraquinho. 5 litros de sangue, multiplica, divide por aquilo que eu falei, é muita gente. E também não faz sentido o que o texto diz. Aí sim a gente entende que é algo que está sendo usado, uma figura de linguagem. Bem, assim, meus irmãos, no nosso texto, o Senhor vai poupar os justos, mas os ímpios vão estar sendo feridos como sinal do julgamento de Deus. Bem, depois que a segunda trombeta soou, próximo slide lá, a segunda trombeta soou, 1/3 do mar se transformou em sangue, matando 1/3 das criaturas e destruindo 1/3 das embarcações. Nós estamos lembrando lá da trombeta, certo? Capítulo 8. Agora, na segunda taça, no entanto, todos os seres vivos do mar morreram. Flipper morreu. Free Willy morreu. Tudo. Não sobra nada. Irmãos, o planeta Terra vai estar absurdamente devastado. A morte da fauna, ela não é apenas a morte da fauna. O planeta entra em desequilíbrio. O Senhor não botou os animais aqui, irmãos, para que você tivesse um poodle. Não. Ele não botou os animais aqui por acaso. Já parou para pensar nisso? Eles cumprem um papel no equilíbrio do próprio planeta. Tá?
E aí, com a ausência deles, as coisas ainda pioram ainda mais. Então veja a diferença. Lá na trombeta, apenas um terço. Agora, versículo 3, todos os seres vivos do mar morreram. É provável que o oceano aqui não correspondesse quimicamente ao sangue humano, que está falando que se transformou em sangue, né? Mas que se parecesse com sangue, tivesse o mesmo efeito em matar tudo. Assim como na segunda trombeta, o sangue aqui é análogo à primeira praga no Egito, que a gente mencionou. Como a maior parte da superfície da Terra é coberta pelos mares, este é um julgamento mundial e tremendo. Antes apenas um terço, agora o planeta inteiro. Assim como a terceira trombeta tornou um terço das águas amargas, 8:11, agora a terceira taça estende o julgamento da segunda taça sobre o mar para rios e fontes, e eles se tornaram sangue. Versículo 4. João ouviu o anjo encarregado das águas proclamar que Deus, o Santo, é justo em seus julgamentos. Verso 5. Pois a obra de Deus em transformar as águas em sangue é uma resposta ao derramamento de sangue de santos e profetas. Verso 6. Isso é ecoado por uma palavra do altar declarando o julgamento justo. Então, nessa altura em particular, o Senhor dá uma parada para explicar. Eu estou fazendo isso porque vocês fizeram aquilo. Então, a transformação da água em sangue, quer seja ele sangue ou apenas uma substância que parece sangue e seja tóxica, a transformação da água em sangue é uma resposta ao sangue dos nossos irmãos derramado ao longo do tempo. Então, se você não conhece sobre isso, além do que existe hoje, eu lhe recomendo, na verdade eu recomendo que todo cristão leia o Livro dos Mártires, de John. Ele é de Fox, eu não lembro se o primeiro nome dele é John. É John Fox? Alguém já leu esse livro? Eu não lembro. Sei que o primeiro sobrenome é Fox. Ponto, meus irmãos, o Livro dos Mártires é um raio-x, obviamente até a vida daquele escritor, né? E continuou depois, de parte do que aconteceu conosco. Não é porque é um cristão lá da Europa ou do que é que seja, não. É o nosso povo. Nós temos sim, eu reconheço, diferenças entre irmãos, mas quando nós sentamos para conversar com irmãos de outros planetas, até ainda não dá. Logo terá uma colônia, primeira igreja batista de Marte. Irmãos de outros países, né? Quando sentamos para conversar com eles, além, irmãos, das diferenças que nós temos, nós vemos muito mais similaridades, muito mais comunhão. É John Fox mesmo, né? Pois é, irmãos, livraço. Tem uns 3, 4 editoras que publicam, porque já é uso comum, né? Como é que chama mesmo? Não tem mais copyright, né? Pode ser publicado, mas eu recomendo demais. É um dos melhores livros para você ler sobre a história da igreja, para entender o que vem acontecendo nos últimos 2000 anos. Mas não parou não, irmãos. 3 vezes atrás, se eu não me engano, mais uma vez um casal na Índia foi quase apedrejado até a morte por ter abandonado o hinduísmo, né? Hinduísmo, a religião lá do não é tudo paz, não. Acaba a paz quando fala sobre abandonar a religião deles e se tornar cristão. Foi quase apedrejado, acusados falsamente de blasfêmia. Essa era a minha única preocupação naquela viagem que, por vontade do Senhor, não aconteceu ao Paquistão. Não fazer nada que desse pretexto a alguém me interpretar de forma errada. Mas eu ia ter 2 irmãos que iam andar junto comigo o tempo todo. A igreja presbiteriana que me chamou lá tinha providenciado. Porque essa é a situação que nossos irmãos vivem nesse país. De constante tensão. Aqui a gente tem medo do Comando Vermelho, né, do Comando da Capital. Lá eles têm medo dos radicais religiosos que fazem exatamente isso em pleno século XXI. Só para fechar. Eu participava do grupo da Universidade Federal aqui porque eu cheguei a estudar nessa universidade, então eu tinha direito como ex-aluno. Quando eu coloquei um post sobre cristofobia, criar esse termo também, perseguição a cristãos, você tinha que ver os comentários. A cada comentário eu colocava uma notícia da Índia, a cada comentário eu botava notícia da Nigéria, cada comentário, e os comentários foram parando. Eles, na cabeça deles, né, feita por professorzinho de esquerda, o cristão é sempre o opressor. Mesmo que hoje, aliás, há muito tempo, isso não existe. Falsos cristãos ao longo da história, sim, se comportaram de maneira vexatória, vergonhosa. Infelizmente, carregavam a bandeira do cristianismo de maneira equivocada. Então, hoje eles continuam estendendo isso, achando que continua da mesma maneira. Aí eu ainda falei para se você não sensibilizar com isso que está acontecendo na Nigéria,
além de ser cristofóbico, você é racista. Usei a narrativa contra ele, né? Porque são negros, então não pode não ser a favor de um negro sendo perseguido. E, irmãos, esse é o cenário que nós temos. E vai piorar. Hoje, o antissemitismo é mais uma faceta desse palco de perseguição que acontece nos nossos dias. Ok? Muito bem. Seguindo adiante. Vamos para a quarta taça, irmãos. Este julgamento concentrou o calor intenso do sol. Em resposta, as pessoas amaldiçoaram Deus e se recusaram a se arrepender. Lá no verso 11 você vai ver isso. Em contraste, a quarta trombeta, lá no capítulo 8, apenas escureceu um terço dos céus, mas não incluiu o calor intenso radical. Foi, na verdade, o contrário, né? A luminosidade diminuiu. Então, a princípio, você pode até ter achado legal, se você mora, por exemplo, em um lugar tipo, deixa eu pensar, Roraima, né? Menos sol, menos luminosidade, menos calor, o pessoal, poxa, que bom, que bênção. Depois de um tempo, não. As colheitas começam a se prejudicar, certo? Sua própria produção a longo prazo, não sabemos quanto tempo isso durou, sua própria produção de vitamina D começa a se prejudicar. Pouco sol não é algo bom, certo? Pessoas que vivem perto dos árticos e estão acostumados a longos invernos, eles têm que se adaptar, porque o ser humano não foi feito na ausência de sol. Bem, mas agora aqui é o contrário. É Roraima com anabolizante, com esteroide. Bum! O pessoal literalmente sendo queimado na rua por causa, né, tem que usar protetor solar 1000 para poder sair, nem existe. Então o Senhor aqui está mostrando, irmãos, o seu poder sobre a terra dessa maneira. Fica claro, a partir desta e de outras profecias, que mudanças dramáticas no clima ocorrerão na tribulação, obviamente. Vamos para a quinta taça. Este julgamento foi direcionado ao trono da besta, impôs escuridão à terra e afligiu feridas dolorosas, no verso 2, nas pessoas. Novamente eles amaldiçoaram Deus e se recusaram a se arrepender. Esta é a última referência em Apocalipse a uma falha em se arrepender. Então as referências, né? A quinta taça é semelhante à quinta trombeta, no sentido de que ambas trarão escuridão, mas a quinta trombeta tem a ver com a possessão demoníaca e não com dor física. Então é interessante, meus irmãos, que até agora veio o julgamento, o povo amaldiçoou a Deus, né? Próxima vez, eles não vão chegar a amaldiçoar a Deus, eles vão apenas blasfemar, reclamar e tudo mais. Mas o povo está começando a baixar a bola, vamos chamar assim, diante de tanta desgraça que está vindo sobre eles. Mas até agora o coração estava duro, eles só se recusavam a arrepender e amaldiçoavam o Senhor. Um destaque que eu quero dar aqui, está na primeira linha, é essa expressão, o trono da besta. Então, a ideia aí, meus irmãos, muito provavelmente é que, nós vamos falar isso no próximo capítulo, o governo central ele vai ter uma cidade, certo? A gente vai explicar por que essa cidade não é a que muita gente está achando que é e o que provavelmente será, porque nós não temos CEP aqui, não temos latitude e longitude, então não tem como você apontar de forma definitiva. Mas muito provavelmente vai ser o julgamento contra essa cidade que já vai preparar para o que vai acontecer no próximo capítulo. Ela vai começar a ser julgada pelo Senhor por causa do seu dano que fez à humanidade como um todo, né? Muito bem. Agora nós chegamos até a sexta taça, onde nós paramos na nossa leitura. Então, novamente aí na sua Bíblia, versículo 12 agora. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Então os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e a cidade das nações se desmoronaram.
Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. A sexta taça, meus irmãos, é revelada a João que o sexto anjo derramou sua taça e secou o rio Eufrates para preparar o caminho para os reis do Oriente. Já houve especulações intermináveis sobre os reis do Oriente, com muitos expositores tentando relacioná-los a alguns líderes contemporâneos da sua geração. Uma pesquisa de 100 comentários do livro de Apocalipse revela pelo menos 50 interpretações da identidade dos reis do Oriente. A explicação pode afirmar que são governantes do Oriente, ou seja, do Leste, que participarão da Guerra Mundial Final, mas definir sua identidade é ir além do texto. Por exemplo, quando eu era garoto pequeno lá na Ilha do Governador e comecei meus estudos em escatologia, os livros que eu lia afirmava categoricamente que esses reis do Oriente eram principalmente a China, que fará uma aliança comercial e envolverá ou dominará praticamente toda a Ásia. Eu não acho, meus irmãos, que essa seja uma pressuposição tão fora da caixinha. Mas não dá para você afirmar categoricamente. Esse é o meu ponto. Você pode... há uma diferença, irmãos, de afirmar e sugerir. Em termos de sugestão, eu até aceito. Realmente pode ser a China e pode ser, inclusive, não é apenas ela, mas unida com outros países como a Índia. Porque esses reis, meus irmãos, eles vão vir, a gente vai vir mais à frente, com um exército de milhões. Então hoje nós temos realmente no leste, pelo menos 3 países extremamente populosos e 2 extremamente poderosos. Em termos de população nós temos a Índia, a China e a Rússia, a antiga União Soviética. E em termos de poderio, nós temos a Rússia e a China. Hoje, literalmente, se esses 2 países quisessem, eles acabavam com o mundo. Então, nesse ponto, nós estamos no Senhor mantendo o planeta, né, sem acabar a si mesmo, porque, obviamente, ele tem um plano diferente para o futuro. Mas o meu ponto aqui é que poderio eles têm, sem dúvida nenhuma. Tanto que tudo que hoje tem acontecido no Oriente Médio, né, é por causa do Irã, e por trás deles, você começa a olhar para trás, quem está por trás de quem está por trás, e lá por trás está exatamente a China e a Rússia. Ele não faz isso mesmo porque eles gostam dos muçulmanos ou gostam do Irã, nem nada disso. É uma disputa de poder. Uma vez que os Estados Unidos apoia Israel, né, e obviamente consegue um apoio no Oriente Médio, eles têm que procurar. Então, peraí, quem está do outro lado? Então, eles vão apoiar quem está do outro lado. E essas tensões vão aumentando. Se você tem acompanhado o noticiário, certo? A coisa piorou entre a Rússia e a Ucrânia, particularmente depois da última eleição. Então, o cenário vai mudando o tempo todo. Então, alianças e conglomerados de países ao longo do tempo não é algo tão difícil de pensar. Quando eu era garoto, uma União Europeia, isso nunca vai acontecer. E está lá. Você tem uma minoria que luta contra a maré que a União Europeia está indo, como a Polônia, por exemplo, hoje. Procura notícia sobre a Polônia. Quem te viu e quem te vê. É a força contra o avanço do progressivismo na Europa. Por quê? Porque senão a coisa desanda de vez e Deus tem um timing, né? Deus tem uma cronologia para ser cumprida. E aí ele vai usando as forças políticas para se segurarem até chegar aquele dia onde isso aqui vai acontecer. Porém, você afirma categoricamente, é tal país, quando chegar lá em Gog e Magog vai ser outro chutômetro. Aí o pessoal já afirma, é esse, aquele e tal. Difícil, tá? Bem, o contexto desta passagem de Canaã, a aproximação da segunda vinda de Cristo e a situação mundial contemporânea, em que o Oriente hoje contém uma grande parte da população mundial com tremendo potencial militar, qualquer interpretação que não seja literal não faz sentido. Realmente vai acontecer exatamente o que está aqui, vai haver uma guerra, vai haver a questão do Rio Eufrates, como exatamente está aqui. De fato, mesmo hoje, países do Oriente têm cada vez mais um papel de protagonista no mundo, né?
Então, se você dissesse para mim o que a China seria o que a China é também há 20 ou 30 anos atrás, eu diria que você estava louco. E olha aí, né? Está dominando cada vez mais diversas áreas. Energia solar, carros elétricos, a tecnologia da computação, a tecnologia até espacial, os caras já estão lá. Né? Você explica isso. O país estava atrasado nas garras do comunismo. Porque eles inventaram um novo tipo de comunismo, um comunismo de mercado. Comunismo que ganha com capitalismo. Então eles pararam o quê? De ver rico como gente ruim, desde que seja o quê? Os nossos ricos. Então cada vez mais você tem milionários e bilionários chineses, porque eles todos fazem parte do PC, do Partido Comunista. Viu como é que a coisa funciona? Quando a gente pensa assim, a China nunca vai fazer isso, porque é um país comunista, eles se adaptaram. E lá estão onde estão hoje. Existem empresas na China, meus irmãos, que falsificam produtos como, por exemplo, o Mercedes-Benz, certo? Isso é contra a lei, contra a lei internacional. Não tem problema, eles vendem só lá. Porque eles têm 1,5 bilhão de pessoas. Ele não precisa do que você compre Mercedes-Benz, até porque você não tem dinheiro. Viu como a coisa funciona? Então, tudo isso a gente tem que ficar prestando atenção. Tinha um teólogo antigo que dizia que você tem que ler a Bíblia com o jornal de hoje na outra mão. A Bíblia interpreta o jornal, não o contrário. Mas você vai vendo como as coisas estão caminhando. Agora, deixa eu dar uma pausa aqui. Já viu quando aqueles crentes que toda vez que acontece uma guerra, eles dizem, Senhor, leva a paz, leva isso, leva aquilo? Eu não sou desses crentes. Na verdade, irmãos, quando a coisa está começando a piorar aí, eu fico assim, como você vai querer que as coisas melhorem? Não é o que a Bíblia diz. Se as coisas melhorarem, nós estamos na contramão do que as Escrituras estão ensinando. Não, mas eu não estou torcendo pela morte de pessoas, eu não estou torcendo para que o mundo vá para o ralo, nada disso. Eu estou torcendo para que o cenário se feche. Eu estou orando para que o cenário se feche. E se ele não transcorrer dessa maneira, né, simplesmente a gente vai dando passos para trás naquilo que a Bíblia fala que vai se formar no mundo, o palco, para vir o arrebatamento e a volta de Cristo. Entende o meu ponto? Então, claro que eu lamento, né? No documentário From the River to the Sea, do Brasil Paralelo, o testemunho daquelas meninas é de rasgar o coração. Os órfãos, né, da guerra, claro que ninguém quer isso. Mas não vai haver outro caminho, não tem outro jeito. Então, entenda o que eu quero dizer, né? Não quero, de maneira nenhuma, ser vão com o sofrimento humano, não. Mas, infelizmente, não há como o mundo melhorar nesse sentido, né? Eu repeti o próximo slide, pode pular aí? Vamos falar um pouquinho, irmãos, que está aí sobre o grande rio Eufrates. Ele é citado aqui, ele é emblemático. Ele é o limite, né? É a fronteira de água entre a Terra Santa e a Ásia ao leste. Não, pastor. O rio Eufrates está lá no Iraque. O rio Eufrates é a fronteira real entre Israel e o Oriente. Você está pensando na Israel de hoje ou a Israel que você viu no mapinha da sua Bíblia no tempo de Davi? Não. A promessa é que Deus ia dar a Israel do rio Eufrates até o ribeiro do Egito, na fronteira com o Egito. Israel, meus irmãos, é 10 vezes maior do que você vê hoje no mapa. E assim vai ser no reino messiânico. Essa é o significado do rio Eufrates ser mencionado aqui. Nessa época, é claro, eu não acredito que Israel vai estar na posse de tudo isso, porque hoje no caminho tem o quê? O Líbano, a Síria, Jordânia, tem 3 países, e obviamente o Iraque, até chegar até o rio Eufrates. Mas, depois, o Messias vai dar exatamente o que prometeu ao povo de Israel. Por que eu sei disso, meus irmãos? Porque Deus não mente. Se Deus prometeu esse povo, Deus vai dar a este povo. Porque eles são melhores, são escolhidos, são bonitinhos, cheirosos? Não. Porque Deus é fiel. E todas as suas profecias, promessas, se cumprem exatamente como ele prometeu. Ok? Então, voltando. O grande rio Eufrates é o limite de água entre a Terra Santa e a Ásia ao leste. A água secará, aí olha só, ou por um ato de Deus, ou devido às represas que foram construídas nos últimos anos para desviar a água para irrigação. Então, a gente está colocando aqui tanto uma causa totalmente sobrenatural, como simplesmente uma causa normal.
A secagem deste rio, tão citada nas Escrituras, também é prevista em Isaías 11, versículo 15. Então já está, antes do Apocalipse já está mencionado que o Eufrates vai secar. E realmente, irmãos, eu vi uma filmagem no certa vez do rio Eufrates, e na época da estiagem, né, da falta de chuva, ele não está lá mais essa coisa que era tanto antes, não. E aí está a razão, que ficaram criando represas e represas e fazendo canais para irrigação, ele foi drenado bastante da sua capacidade normal. Mas como isso vai acontecer exatamente, pode haver uma de duas possibilidades. João recebeu então uma visão simbólica e abrangente da preparação para a taça final da ira de Deus. Ele viu 3 espíritos malignos que pareciam sapos saindo da boca de Satanás, o dragão, e das 2 bestas, o anticristo e o falso profeta. Não é preciso especular sobre a identidade dos 3 sapos, pois o versículo 14 explica que eles são espíritos de demônios realizando sinais milagrosos. Esses demônios, diz o texto, vão por todo o mundo, influenciando reis a se reunirem para a batalha no grande dia de Deus Todo-Poderoso. Observação importante, irmãos. Quando Apocalipse menciona reis, você deve estar pensando assim, está vendo como não vai ser isso? Não tem mais rei hoje, tem o rei Charles, tem o rei desse país, mas não mandou nada. Irmãos, João está escrevendo a partir da sua perspectiva. Os governantes dos lugares naquela época eram reis. A ideia de presidente e democracia, o mais perto que você podia chegar era a democracia romana. E mesmo assim lá estava o imperador, apesar do Senado existir. Então entenda, é óbvio que ele, quando o texto fala que ele vai seduzir reis ao redor do mundo, ele está se referindo aos governantes políticos, tá? E não necessariamente a reis em si. Então esses demônios vão cumprir isso daí. Qual é essa batalha do grande dia do Senhor? Vamos falar sobre ela, irmãos. Essa campanha militar, presta atenção, pode parecer confusa, porque as nações já são aliadas ao anticristo. Então o que está acontecendo? Mas, irmãos, elas se juntarão na Terra Santa, porque Satanás sabe o que virá e espera derrotar o Messias em seu retorno. Então a gente sempre tem que lembrar, meus irmãos, que Satanás, ele é tudo que você puder pensar, mas o que ele não é crente. Então, tudo que está na Bíblia que hoje a gente está lendo como bula de remédio, ele não acredita. Ele realmente acha que ele pode vencer. Pastor, só tem prova disso? Tem, Mateus capítulo 4. Ele sabe quem ele estava tentando no deserto. Isso o fez desistir? Quando ele pensou assim, não, Jesus está indo para o deserto, vou lá tentá-lo? Para quê, né? Para quê? Deprimido, derrotado? Não, o camarada foi. No mínimo você pode reconhecer que ele é insistente. Ele achou realmente que podia fazer o Filho de Deus pecar. O Cordeiro que não tinha mancha, pecar. Ele não desiste, ele vai até o final, irmãos. O objetivo de Satanás nunca foi evitar a cruz. O objetivo de Satanás sempre foi evitar que Jesus chegasse sem pecar a cruz. Então preste atenção, um único pecadinho e a cruz não valia de nada. Esse era o objetivo. Tá? Não conseguiu. Então ele continua tentando. Tanto quanto ele sabe, meu irmão, que ele não tem como levar mais para o inferno. Essa guerra perdeu, mané. Não tem mais como. Mas ele não vai desistir de tentar destruir a sua vida, tentar você fazer. O que ele puder fazer de você, vivendo longe de Deus, ele vai tentar. Com certeza absoluta. Obviamente tudo sob a permissão de Deus. Mas o ponto aqui é que as nações estão se virando para guerrear contra. Agora, eu ainda acredito que, apesar de estarem sob o domínio do anticristo, conhecendo, irmãos, como a vaidade das nações e dos governantes eu ainda creio que vão haver diversos outros conflitos, certo? Mesmo que essa nação sejam fiéis ao anticristo como governante mundial, ainda assim eu acho que elas vão, em determinados momentos desses, especialmente 3 anos e meio finais, guerrear entre si, ter disputas, certo? Eu não acho que a Índia e o Paquistão vão esquecer a Caxemira só por causa de, anticristo pediu, então deixa pra lá, fica pra você, não fica pra você, fica pra você, não fica pra você. Vão continuar disputando. É o pedaço de terra, meus irmãos, entre a Índia e o Paquistão, que ninguém chega à conclusão a quem pertence, chama-se Caxemira. E assim vai, né? De repente, finalmente o Maduro vai invadir a Guiana para pegar esse pedaço aí de cima que ele jura que é da Venezuela e não da Guiana. Meu ponto é que eu não acho que são apenas todos se preparando contra. Eles estão nessa campanha, nesse intento
mas também vão haver outros conflitos entre eles. Tá? Bem, essa batalha eu prefiro chamar, irmãos, de guerra do Armagedon. Porque a palavra polemon, da onde vem polêmica no português, em grego, sugere muita ideia de guerra, e não apenas de uma batalha ou batalhas dentro de uma guerra, né? Então, essa batalha, ou melhor, guerra do Armagedon, é amplamente prevista no Antigo Testamento. Armagedon significa Monte do Megido. Har, em hebraico, Monte Megido. Local ao lado do Vale de Jezreel, se você quiser procurar na sua Bíblia, tendo lá na ponta do vale a moderna cidade de Haifa. Então pronto, você pode pegar um mapa de Israel, você vai ter tipo, irmãos, no litoral de Israel, lá bem no norte, tipo um chifrinho assim, fazendo uma baía ou uma entrada de água. Lá está Haifa, aqui à esquerda. Aí você vai ver o Vale de Jezreel e na ponta do vale o Monte Megido, certo? Esse foi o lugar que infelizmente eu não pude ir, mas ainda não morri, então ainda há esperança. Então esse lugar, meus irmãos, será tomado por batalha, tá? Não necessariamente milhões e milhões e milhões, porque não cabe lá, mas uma batalha significativa, marchando rumo a sul, rumo a Jerusalém. O verso 15 traz um aviso conhecido sobre a volta de Cristo como sendo algo que surpreenderá a todos. Mesmo que possamos hoje falar em duração da tribulação, tal noção será desconhecida pelos súditos do anticristo, porque no verso 15 o Senhor fala que ele virá como o ladrão da noite, né? Então essa surpresa que ele vai trazer novamente sobre a humanidade. Irmãos, a guerra do Armagedon, ela tem sido usada constantemente de maneira completamente errada por Hollywood. Inclusive, um ótimo filme, o nome é Armagedon, né? O que está acontecendo no filme? Vem um meteoro, né? E vai destruir a Terra, não é isso? Armagedon é do Bruce Willis? É, né? Eu estou confundindo. É porque tem o outro que é com o... Não, é Morgan Freeman, que ele é o presidente, mas é outro que também é destruição de meteoro, que eu esqueci o nome agora. Enfim, então lá está o Bruce Willis, ele vai com o pessoal que ele é minerador, né? Para colocar uma bomba dentro do meteoro e tentar explodir, lembra? Aí o Bruce Willis ficava atrás, o Ben Affleck fica com a filha dele, etc, etc. Tem nada a ver com aquilo, nada. Pegaram o termo bíblico e colocaram numa história completamente diferente, que não tem nada a ver. Eu acho interessante porque sempre que eles usam os termos bíblicos, eles usam errado, né? O cenário apocalíptico. O que é apocalíptico? Teve um terremoto, teve uma enchente. Não, está muito longe disso daí. Eu acho que é por isso que tanto crente entendeu errado a pandemia. Pastor que recebeu mensagem, pastor, o senhor acha que isso é o apocalipse? Eu falei, não chega nem perto. Queria o pessoal do apocalipse que isso aqui fosse o que vai acontecer com eles. É fichinha para do que vai acontecer. Então a gente não tem ideia do que vai ser esses dias. Então o Armagedon vai ser bem na biqueira, né, do final desse tempo, mostrando claramente, meus irmãos, que o mundo está à deriva. A terra está cambaleando, como diz o profeta Isaías, por causa, obviamente, da ira do Senhor. Bem, vamos lá para a sétima taça, vamos ver se a gente termina primeiro esse capítulo agora. O sétimo anjo então derramou sua taça no ar. Essa é a taça final. João ouviu uma voz alta do trono dizendo, está feito. Você pode traduzir como está lá também, está consumado, está completado. Semelhante à sétima trombeta, né, lá no capítulo 11. Aqui também João viu relâmpagos e ouviu trovões que foram seguidos por um forte terremoto. Verso 18. João foi então informado de que este seria o maior terremoto de todos os tempos. Há outros terremotos, né, mencionados, capítulo 8 e capítulo 11, mas aqui vai ser o maior. E a descrição resultante indica que afetará toda a terra, com a possível exceção da terra de Israel. Eu digo isso, irmãos, porque Jerusalém vai estar de pé na volta de Cristo. E as outras cidades não. Olha lá. A grande cidade, a Babilônia, vai ser partida em 3 partes. Ela não vai ser totalmente destruída. A ficha dela, a senha dela é daqui a pouquinho. Ainda não. Ela só vai ser danificada. O enorme terremoto reduzirá a escombros todas as cidades das nações, os gentios. Nova York, São Paulo, Delhi, acabou. A escombros. O cenário está sendo preparado para a segunda vinda de Cristo. Obviamente, no colapso das cidades do mundo, haverá tremenda perda de vidas e destruição do que resta do Império Mundial. Então Deus está danificando passo a passo as forças do anticristo e
Isso ele vai usar a seu favor, dizendo, olha, eu sei quem é responsável por isso, vamos se juntar e vamos contra ele, né? Vai se dar mal. Porque ele ainda tem essa esperança alimentada por Satanás de que ele pode vencer no final. Então veja bem, meus irmãos, a gente fala tanto do milênio, né, que vai ser uma maravilha e tudo mais, mas você já viu aquele governante que herda o país todo destruído? Esse vai ser Jesus. Não é o país, é o planeta totalmente destruído. Pastor, como é que ele vai consertar isso? Não tenho a mínima ideia. Se ele vai estalar os dedos, ou se ele vai de fato mostrar humanamente como se recupera as coisas, irmãos, a Bíblia não diz. Eu, particularmente, estou satisfeito com as duas coisas. Não tem problema nenhum. Né? Mas eu sou tendente a achar que o Senhor fará tudo no milênio de maneira, preste atenção, natural. O que é natural? Tal doença afetou a humanidade durante a vida inteira. Ele vai dar sabedoria para que cientistas e pessoas normais como eu e você descubram as curas e as pessoas vão ser curadas. Entendeu o que eu quero dizer? Porque o ponto do milênio, meus irmãos, não é, ao meu ver, Deus estalar o dedo e tudo está resolvido. Está tudo escombro, ele estala o dedo, daqui a pouco cidades prontas, né? E tudo bonito, e cidade como nunca ninguém se viu, organizada do jeito certo, com transporte do jeito certo, etc, etc. Sendo assim, o ser humano nunca vai poder dizer, não, mas a gente está melhor porque ele fez tudo. Então, a alternativa para mim, cabe mais dentro do propósito do milênio, é mostrar ao ser humano que, debaixo do governo correto, debaixo de justiça de verdade e paz de verdade, não tem como não botar sempre de verdade, porque existe falsa justiça e falsa paz nos nossos dias, o mundo vai de fato prosperar, ok? Porque hoje, meus irmãos, o mundo prospera, mas ele prospera sem propósito. Toda melhora que tem hoje é cada um querendo provar e ganhar dinheiro mais do que o outro. Você acha que o Elon Musk é um cara bonzinho, não sei o que, é o bem da humanidade, agora ele fez o robô para ser companhia, né, do idosozinho que está lá sem ninguém, os filhos não visitam. Não, ele quer ganhar dinheiro. Ele é um visionário, é o termo que usam para ele. Palmas para ele, parabéns, que ótimo, muito obrigado, Elon Musk. Mas o ponto aqui é que não há um desejo do progresso da humanidade, como o bem da humanidade como nós entendemos que é o bem da humanidade, certo? Que a melhoria não apenas tecnológica, mas a melhoria social, cultural e especialmente espiritual, ok? Seguindo, Deus dará à Babilônia o cálice cheio do vinho da fúria da sua ira, isto é, ela experimentará um terrível julgamento divino. Alguns sugeriram, olha lá, que esta cidade, Babilônia no texto, é de fato Roma, mas é chamada Babilônia por causa do seu declínio espiritual. Outros preferem ver Babilônia como a cidade reconstruída da Babilônia, localizada no rio Eufrates, e que será a capital do governo mundial. Entre esses outros está Moá, certo? Eu não concordo que seja Roma a cidade aqui, a gente vai explorar isso um pouquinho mais, eu creio que o anticristo vai formar a sua própria capital, tá? Aí vai reconstruir, vai construir, digamos, do zero esse governo, e ali vai centralizar, e bem provável que seja o local onde estava anteriormente a antiga cidade da Babilônia. Bem, além do terrível terremoto, e provavelmente por causa dele, João registrou todas as ilhas fugiram e as montanhas não puderam ser encontradas. Esses versículos, se tomados literalmente, indicam mudanças topográficas na Terra, que eventualmente incluirão também grandes mudanças na Terra Santa em preparação para o reino milenar de Cristo. Então, o terremoto que vai acontecer no mundo inteiro vai mudar a topografia, irmãos, a forma como o planeta Terra está distribuído. O tamanho vai ser ele, né? Essa altura, a população do planeta provavelmente está em menos do que 2/10 do que ela era antes de começar tudo isso. Tanta gente morrendo. Aí termina o capítulo com mais uma pancada. Além do terremoto, enormes pedras de granizo de cerca de 40 quilos. Eu sei que na sua Bíblia está traduzido 35, mas há discordâncias entre a medida, né? Tem livros que falam 45, outros 35, então eu fiquei na média. Em cerca de 40 quilos, cada uma cairão sobre as pessoas. Essas enormes massas de gelo, formadas sobrenaturalmente, destruiriam qualquer coisa que restasse do terremoto e, sem dúvida, matariam ou feriam gravemente aqueles que atingissem. Apesar da severidade do julgamento e de seu caráter cataclísmico, a dureza dos corações humanos é revelada na frase final. O que está escrito lá, irmãos? Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível.
Aprenderam nada. Nada, 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 nada. Isso mostra, meus irmãos, que, para terminar aqui, para o nosso intervalo, quando a gente pensa, amados, em condenação eterna e tudo mais, é porque nós sempre estamos fazendo uma leitura das pessoas ou da humanidade melhor do que ela realmente é. Faz um exame dos seus próprios pensamentos. Você tem a mente de Cristo, você é uma nova criação, você tem o Espírito Santo, mas faz o exame dos seus pensamentos. A última vez que alguém lhe contrariou, a vez que alguém lhe prejudicou de forma séria, de quantas formas diferentes você pensou em matar essa pessoa? Você só não executou. Você não queria esganar a pessoa só um pouquinho? Uma pessoa saiu falando de você assim, aí ela virou você. Somos nós. Tá? Então, a condenação, a punição do Senhor, é por isso que no nosso texto, mais em cima, o que as vozes do céu diziam? Justos são os seus julgamentos, ó Senhor. Então, hoje, tem crente querendo dar uma melhorada nisso aqui. Sabe? É o crente woke, que na verdade está dormindo, né? Mas ele acha que ele que entende como é que o mundo funciona. Então, ele quer dar uma melhorada nisso aqui, para que Deus não pareça tão agressivo para o mundo de hoje. Não, Deus não é agressivo, Deus é justo. Ele vai fazer exatamente o que precisa fazer, porque esse mundo vai colher aquilo que ele plantou, ou está plantando ainda. Ok? Vamos para o nosso intervalo, irmãos. Aí a gente vai lá para a Babilônia. Irmãos, retomando aqui no capítulo 17, vamos fazer a leitura primeiro para depois entendermos o que temos lido. Ok? Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são as 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda não existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante muito tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Meus irmãos, como eu falei, o capítulo 17 ele é bastante complexo e ele ainda tem uma consideração que a gente vai repetir aqui ao longo do nosso slide em relação ao capítulo 18. É como se nós tivéssemos de fato 2 Babilônias. Me entenda.
Nós temos a Babilônia religiosa e temos a Babilônia, a própria cidade, que é a Babilônia política. No capítulo 17, nós vamos ver o fim da Babilônia religiosa, certo? Dessa religião mundial que vai, entre aspas, unir o mundo. No próximo capítulo, aí sim, provavelmente inclusive está na sua Bíblia, nós vamos ver a queda da Babilônia política, da cidade, do centro do governo do anticristo. A princípio, as duas são uma só. Mas como vocês viram no final do nosso capítulo 17, eventualmente eles vão comer a carne dela, no sentido de que eles vão se voltar contra esse sistema porque ele já cumpriu o seu objetivo. Então, o anticristo começa a ver essa religião como uma ameaça, né? Porque ele quer adoração para ele. E do lado dele vai ficar o falso profeta, mas ele vai abandonar essa religião mundial, ou essa união espiritual mundial, certo? A gente vai chamar de igreja, entre aspas, aqui, e ela vai ser completamente destruída. Vamos caminhar para ver como é que isso está aqui. Bem, um dos 7 anjos do capítulo 16, que tinha uma das 7 taças, convidou João para testemunhar a punição da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essa mulher má simboliza o sistema religioso da Babilônia, e as águas simbolizam povos, multidões, nações e línguas. Lá do verso 15, antecipando. O anjo informou João que os reis da terra haviam cometido adultério ou prostituição com a mulher. Em outras palavras, eles haviam se tornado parte do sistema religioso que ela simbolizava. Então, esta mulher vai unir o mundo, né? Essa união religiosa vai unir o mundo ao redor de um só propósito. Hoje, eu concordo, isso ainda parece bastante improvável, particularmente porque você tem forças antagônicas como o islamismo, que não é exatamente muito de cooperar com as outras religiões, né? Mesmo o islamismo mais liberal, mais light, ele ainda se acha a única religião correta. E você tem também, obviamente, o judaísmo, que não vai concordar com isso, mas o fato é, meus irmãos, que toda religião tem aqueles que são mais condescendentes, que são mais tolerantes. E é a partir desses, inclusive dentro do, entre aspas, cristianismo, que vai começar a ter essa união mundial. A gente tem sempre que entender, irmãos, que governo mundial, união religiosa mundial, não significa unanimidade. Se significasse unanimidade, quem ia se converter? Então é óbvio que boa parte da população do mundo não vai querer nada a ver com isso. Mas para pensar hoje. O G20 se reuniu agora no Brasil, né? Passando tanta vergonha que eu não sei nem porque traz trem para aqui no Brasil, somente passar vergonha. A começar pelo mestre de cerimônia, se é que você me entende. Então, o G20 veio para cá. Você tem alguma voz? Você consegue fazer alguma coisa contra isso? Tomaram decisões, debateram as coisas de forma extremamente parcial, não se posicionaram contra os verdadeiros vilões do cenário geopolítico, como por exemplo o Irã. Ficou por isso mesmo. Eu e você, né, o afegão médio do dia a dia, não tem voto, nem voz, nem coisa alguma no que está acontecendo. São os poderosos e eles vão dominar o mundo e vão envolver cada vez mais gente do seu lado. Ok? Bem, nos versos 3 e 5, a princípio, João foi então levado no espírito, isso é, ele não foi levado fisicamente, para um deserto onde viu a própria mulher. Ela estava sentada em uma besta escarlate que estava coberta de nomes blasfemos, ou seja, o anticristo com o seu governo mundial, certo? Então ela está ali em parceria com o anticristo, que você vê lá no capítulo 13, e ela está no deserto. Essa é uma das dicas que eu quero deixar para mostrar que não tem como ser Roma, porque Roma não está no deserto. Então, essa mulher está ali sentada na cidade, e é exatamente você tem na região do Iraque, né? Áreas desérticas, sem a mesma população ou vegetação que a gente tem hoje, na maior parte do mundo, muito menos na Itália. Então, ao meu ver, ela está se referindo à localização da Babilônia. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e brilhava com ouro, pedras preciosas e pérolas. Seu adorno é semelhante aos dos apetrechos religiosos das igrejas ritualísticas de hoje, cada vez mais ricas, cada vez mais enfeitadas, né? Enquanto púrpura, escarlate, ouro, pedras preciosas e pérolas podem representar beleza e glória em relação, se fosse a verdadeira fé, aqui eles revelam uma religião falsa que prostitui a verdade, disfarçando-a, né, com essa beleza externa. Em sua mão, a mulher segura um cálice de ouro, cheio de coisas abomináveis e da imundície dos seus adultérios.
diz o texto, o vinho da sua prostituição, não prostituição, e escreveram errado aqui, não sei quem foi, e aí tem que corrigir, vinho da sua prostituição, como está lá no verso 2, ok? Isso confirma indicações anteriores de que seu caráter, cadê ali a projeção? Isso confirma indicações anteriores de que seu caráter e vida são simbólicos da religião falsa, confirmada pelas palavras escritas em sua testa. Mistério, Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então, quando a Bíblia fala, meus irmãos, no contexto, especialmente aqui sobre prostituição, não está se referindo à prostituição sexual, certo? É a mesma linguagem, exatamente a mesma linguagem que os profetas usam em relação a Israel. Quando Israel ia atrás de Baal, de Astarote, né, e dos falsos deuses de Moloque, o pior deles, ao meu ver, o que o Senhor fala? Você me largou a mim e o seu marido e se prostituiu atrás dos seus amantes. Não é exatamente a linguagem que o Senhor usa. Em Oséias, qual é a unção? Alguém quer a unção de Oséias, por acaso? Não quer, né? Essas igrejas aí que vivem a unção disso, a unção daquilo. Venha para a campanha da unção de Daniel. Mas a unção de Jeremias, a unção de Oséias, ninguém quer. Oséias, toma a mulher da prostituição e case com ela. E pior, quando eu expus Oséias, eu defendi a tese de que os filhos não são dele. Tá? Loami, Lohuama e Jezreel não são dele, são filhos da prostituição e que ele assume como seus. Lohuama, não agraciada, Loami, não meu povo. São nomes proféticos de que Israel estava sendo para Deus, por causa da sua prostituição. Então, esse é o sentido aqui. Então, essa religião, ela vai afastar ainda mais a humanidade de Deus, trazendo essa nova, entre aspas, fé, esse credo que vai agradar o mundo, tendo, obviamente, cada vez mais o anticristo no meio. Só que, veja bem, meus irmãos, com o passar do tempo, essa nova fé vai competir com o ego do anticristo. Lembra quando a gente já passou por essa passagem? O falso profeta vai fazer uma imagem do anticristo? Talvez o pessoal dessa religião vai começar a dizer assim, mas peraí, nossa religião é essa aqui. Não é adorar a imagem dele, é nosso governante, o cara bom, muito legal, mas... e aí vai ser a hora dela ser, cortada, né? E aí por isso que eu coloquei ali, o declínio da Babilônia religiosa. Seguindo, irmãos, no verso 6, a mulher que simboliza o sistema religioso apóstata estava embriagada com o sangue dos santos, deixando claro que será completamente desprovido de que dentro desse grupo está completamente desprovido de quaisquer cristãos verdadeiros, porque os verdadeiros vão estar sendo martirizados ou perseguidos, vão estar participando dela. Na verdade, a igreja apóstata tentará matar todos aqueles que seguem a fé verdadeira. João expressou seu grande espanto com essa revelação. Então está aí a desculpinha que vai haver naquele tempo para perseguir os cristãos, além da marca da besta, é não seguir essa religião. Isso vai ser no começo, certo? E no final, obviamente, o próprio anticristo vai perseguir todos que não o adorarem. Nos versos 7 e 8, o anjo explicou o significado da mulher e da besta que ela estava montando. Aqui para mim, irmãos, é onde a coisa fica mais complicada. A besta, diz o texto, sairá do abismo, que é a casa de Satanás, por assim dizer, e o lugar de onde vêm os demônios. Então ele é sempre citado, irmãos, o demônio que sai do abismo, que não tem uma explicação exatamente do que é. Se é um lugar geográfico, né? Ou apenas um lugar metaforicamente dito e espiritual, mas esse lugar é a origem dos demônios, é a origem de Satanás. Detalhe, né? Não é o inferno, como a gente ficou sendo popularizado na teologia da revistinha do Maurício de Souza, né? Do Cebolinha. Não é o inferno, é o abismo de onde eles vêm. Isso confirma que o poder por trás do governante é satânico. Nós já vimos isso lá no capítulo 13. E que Satanás e o homem que ele controla são intimamente identificados. Seu poder é um só. O fato de que a besta era, agora não é, e surgirá no futuro, é outra menção à ferida mortal que fora curada, de novo, lá no capítulo 13. A sobrevivência e o reavivamento sobrenaturais, tanto do governante mundial quanto do seu império, impressionarão o mundo como sendo sobrenaturais e levarão à adoração da besta e de Satanás. Então,
essa religião mundial vai ser o cenário onde o anticristo vai passar por essa cura milagrosa, e aí ele vai cada vez receber mais admiração. Isso vai produzir a necessidade de tirar o sistema religioso do centro, né, da atenção das pessoas. No verso 9, o anjo informa João da necessidade de sabedoria para a interpretação. A dificuldade de interpretação correta é ilustrada pelas várias maneiras como ela foi interpretada na história da igreja. Está aí onde eu queria destacar, irmãos. É muito complicado o fraseado de João aqui. Então, dá para a gente bater o martelo? Já não deu para bater o martelo em coisas mais, digamos assim, fáceis, até óbvias. Muito menos aqui. Então, a gente vai tentar, da melhor maneira possível, né? Eu não encontrei nenhuma da literatura que eu estou usando, alguém que se arriscasse a dizer, né, taxativamente é isto ou aquilo. E se não tem como, nós temos que nos contentar com o limite que o texto nos permite chegar, com a informação que nós temos hoje. Os irmãos há 2000 anos atrás entenderam melhor do que nós? Talvez sim. Até porque logo João sairia de Patmos e podia explicar para eles, né? Aí é covardia. Eles tinham uma fonte primária ali para consultar. Nós não temos. Então o significado exato aqui é um pouco complicado. Então vamos lá. As 7 colinas já foram base para a defesa de Roma, como sendo essa prostituta, né? E a capital do governo mundial futuro. Por quê, irmãos? Porque de fato, em um tempo na história, Roma esteve apoiada sobre 7 colinas. Em um tempo na história. Só que toda a cidade cresce. E logo ela cresceu e ela não estava mais apoiada sobre 7 colinas, estava apoiada sobre 9 colinas. E aí? Então, é por isso que essa situação de você ficar é isso, é aquilo, acaba complicado. Porque o tempo passa e a sua tese cai por terra porque ela estava apoiada em alguma coisa que era mutável, né? Que não tinha como você ter segurança. Certo? Bem, porém o texto oferece ampla evidência de que a referência é a governante e não a montanhas físicas. Então, é a governante que está apoiada sobre 7 colinas, e não a própria Babilônia. O texto diz que as cabeças também são 7 reis. Literalmente o texto diz, são também 7 reis. Se as montanhas representam reis, então obviamente elas não são montanhas literais, e não se refere a uma Roma necessariamente, mas às pessoas. Então o que está se falando aqui, no meu entendimento, irmãos, é o apoio que essa entidade vai ter de 7 reis, que também estão representados lá nas cabeças da besta, não é isso? Então, ninguém chega ao poder sozinho. Ninguém, muito menos, chega ao poder mundial sozinho. Então ele vai ter esse conselho, vamos chamar assim, que vai apoiá-lo para que ele possa chegar onde ele está. E é aí que a gente está se referindo a essas 7 colinas. Pastor, o senhor pode estar redondamente errado em serem 7 colinas de verdade? Sim. Como eu disse, é um texto de difícil interpretação. Mas graças a Deus, irmãos, textos de difícil interpretação na Bíblia não estão dentro, por exemplo, da doutrina da soteriologia, que aí é complicado. Doutrina da salvação. Escatologia, irmãos, é muito bom. Eu sou fascinado, mas não vai pagar a dívida externa. São detalhes que não são fundamentais, não são... não sei nada de escatologia, porque não entendi direito o miolo do capítulo 18. Não funciona assim. Há detalhes que a gente vai ter que se contentar e dizer, só pude chegar até um determinado momento, né? Não consegui entender o todo, ok? Não deu para chegar mais do que isso. Bem, essa visão também, a visão de que não é Roma, né? Também é apoiada pelo versículo 10, porque ele vai dizer o quê? Entre esses que estão ali no poder. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Um dos comentaristas ofereceu aquilo que está no final desse parágrafo aí. João estava escrevendo do seu ponto de vista em que 5 reis proeminentes do Império Romano já tinham vindo e indo embora. E um estava, então, no trono, naquele momento de João, provavelmente Domiciano, que causou a perseguição que colocou João na ilha de Patmos. Então, segundo essa possibilidade, João está dizendo, 5 já caíram do seu ponto de vista histórico. Um existe, o imperador da época, e outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante tempo. Aí ele aponta para o futuro, para o anticristo. Pode ser? Pode ser. No meu entendimento, não. No meu entendimento, irmãos, João está se referindo à disputa de poder que vai haver naquele tempo. E quem vai sair vitorioso entre os seus pares? O anticristo. Ele vai, provavelmente pela trama, traição, talvez até assassinato,
desacreditar, remover, matar, para chegar até o domínio completo. Lembra, ele não vai ser um governante democrático, ele vai ser um ditador mundial. E para chegar até lá, ele vai com certeza ter que remover obstáculos no meio do caminho. No começo, irmãos, essas alianças são sempre de muita bajulação. Eu preciso de vocês, juntos chegaremos lá. Juntos somos mais fortes. Essas coisas assim, né, de para-choque de caminhão. Vamos se juntar e tal. Passando o tempo, ele vai, lembra, tirar a religião, não preciso mais de você. Ele é um governante utilitário. Ele usa as pessoas. E ele vai começar a remover obstáculo por obstáculo. O falso profeta só está lá no final para morrer junto com ele porque não pisou no calo dele. Porque não entrou no caminho. Porque entrou no script. Ajudou a ele conquistar o que ele queria conquistar. Vai ter o privilégio, não sei se é muito, de ser morto por Jesus, né? Lá no final, certo? Junto com o anticristo. Caso contrário, ele também seria removido do caminho. Seguindo, irmãos, então, na complexidade do nosso texto. A identidade do sétimo rei, aquele que virá depois do tempo de João, é desconhecida. O versículo 11 acrescenta que o império mundial final será liderado, diz o texto, por um oitavo rei. A besta aí é ele. A besta que já foi, agora não é. Pertence ao 7, está indo para a sua destruição. O oitavo rei é, obviamente, o governante mundial final, o anticristo, o homem que lidera o império mundial final destruído por Cristo em sua segunda vinda. Viu, irmãos? Ele vai removendo um por um, ele está no meio deles, mas depois ele assume o poder sozinho. Uma possível explicação para a diferença entre a sétima cabeça e agora a oitava, a besta, que é a sétima cabeça em si, é que a sétima cabeça em si é o Império Romano, revivido no tempo final, e a oitava besta é o seu governante final. Então, vamos recapitular aqui para a gente não se perder em tanta cabeça, besta e número. Esses 7 que estão no governo, eles vão restaurar esse governo que a gente tem chamado de Império Romano revivido. Ok? Paulatinamente, por intrigas políticas, etc., o anticristo, que vai estar apoiado por essa aliança, vai removendo um por um, até ficar apenas o último. E finalmente ele toma o poder e assume sozinho o governo mundial. É isso que a gente está falando aqui, certo? Esses versículos mostram que no tempo do fim, particularmente durante a primeira metade dos últimos 7 anos, haverá uma aliança entre o governante do Oriente Médio, o anticristo, e a igreja mundial, nome sugestivo, mas não é essa aqui não, essa igreja deveria estar entre aspas, irmãos, eu esqueci, a igreja mundial apóstata daquele tempo. Isso chegará ao auge, no entanto, no ponto médio da metade de 7 anos, quando esse poder político se tornar mundial. Foi o que eu falei desde o começo. Vão crescer juntos, a religião e o poder do anticristo. Com certeza, ele vai usá-la o máximo que puder para aparentar a intenção de unir o mundo, né? Coexistir, e vai conquistar inclusive os judeus nisso daí, fazendo uma aliança com Israel, a princípio. Passado o tempo, chega a metade da tribulação, irmãos, ele tira a sua máscara, ele não tem mais necessidade. Ele não precisa mais de você, não precisa mais de você, não precisa mais disso, daquilo. Então ele vai removendo qualquer coisa que não seja mais necessária, útil a ele, presta atenção, ou que vá competir com ele, para que ele possa assumir o centro do poder sozinho. Alguém que chega ao ponto de querer ser adorado como Deus, não é exatamente uma pessoa humilde. Não é exatamente uma pessoa, né, que pensa nos outros. Ele é egocêntrico, ele é autocrata. E tudo que você pensar de alguém que quer todo o poder na sua mão, ele é. E incrível, cada vez mais pessoas vão apoiá-lo. Como? Porque ele vai desacreditar os outros. Política é assim. Talvez ele vai envolver um deles, dos seus apoiadores, né? Com algum escândalo político, algum escândalo econômico. E passo a passo, as pessoas vão começar a acreditar apenas naquilo que ele está falando. Pastor, não, porque a internet vai... Irmãos, isso é hoje. Hoje. Ele vai dominar os meios de comunicação. Se hoje já é difícil você passar qualquer coisa pelo meio das narrativas, dá uma olhada na última semana.
Você não consegue mais descobrir o que é a verdade. Sim, você pode desligar, né? A Globo, pode desligar a CNN, pode desligar a UOL e vai ouvir outras pessoas, é verdade. Mas essas pessoas outras não vão existir. Jornalismo imparcial, verdadeiro, factual, inexiste na tribulação. Certo? Só vai haver a rede estatal. Não é exatamente isso que os países comunistas fazem? Tenta publicar um jornal de direita em Cuba. Boa sorte. Não sei nem se vai chegar à primeira edição. Porque simplesmente você não tem liberdade de expressão. Então você pega esse cenário, multiplica a 10ª potência, aí você vai entender. Tá? Como ele vai dominar a informação e facilmente. O assassinato de reputação, que é o que a gente chama, né? Ele é algo fácil de fazer, irmãos. Fácil. Você conversa com uma pessoa hoje, né, e pergunta sobre um determinado político, onde tudo que acontece é culpa dele, e muita gente ainda acredita que tudo que acontece foi culpa dele. Narrativas que já foram desacreditadas N vezes, continuam sendo repetidas. Porque as pessoas preferem acreditar no que o jornalista, que o Bonner fala. Oi? Ele matou até os Yanomamis. Vem morrendo há décadas. Mas foi ele que matou agora. Ele que provocou o genocídio. Eu não estou brincando, irmãos. É assim que funciona o nosso mundo. Quer seja aqui, quer seja na Europa, quer seja nos Estados Unidos. Quem domina o quarto poder domina o que as pessoas vão acreditar. O quarto poder se chama mídia. É verdade, a internet hoje ajudou a meio que equilibrar as coisas, certo? Mas nem tanto. Uma pesquisa nas ruas de São Francisco perguntou, por exemplo, como que vivem os homossexuais em Gaza? Todas as pessoas entrevistadas diziam, isso é uma pesquisa de 2 anos atrás, antes da guerra. Deve viver como qualquer lugar no mundo. Não, eles são lançados de prédios e assassinados. Então percebam, eu já citei esse assunto aqui, eu quero deixar claro, ninguém está defendendo o homossexualismo. Eu estou mostrando que uma coisa que acontece de fato, quando chega do outro lado do oceano, as pessoas pensam exatamente o oposto. O único país no Oriente Médio inteiro onde os homossexuais são livres, adivinha qual é? Israel. E é o único país que recebe censuras de direitos humanos da ONU. Tá vendo como a narrativa funciona? Eu não estou admirando Israel pelo que ele faz isso. Estou mostrando que algo que o mundo tanto admira, que é a tolerância com as, entre aspas, minorias, o único país que faz isso é o único vilão da história. E não vai mudar. Vai continuar assim. Aí lá, nos Estados Unidos, eles fazem a campanha Queers for Palestine. Tradução. Deixa eu usar um termo aqui que eu posso falar na gravação. Acho que não tem, vou ficar só com gays. Gays pela Palestina. O lugar onde eles são assassinados. Gente, esse povo não pensa, não tem 2 neurônios, o tic-tac está colado relé. Mas por quê? Porque o professorzinho de Harvard disse que tinha que apoiar, porque Israel é opressor, colonizador, blá blá blá. Isso vai ficando. Assiste a BBC, dá vergonha. Eu tô ilustrando isso tudo, meus amigos, para vocês entenderem. Vai piorar cada vez mais. E no dia que ele, camaradinho aqui, remover a liberdade de expressão completamente, aí, meu amigo, né? Dominou a mídia, dominou a internet, complicou absolutamente tudo. Vamos ver se a gente chega, irmãos, até o final desse capítulo. O meu plano é 2 capítulos por domingo. Vamos lá. O verso 12 explica que os 10 chifres são 10 reis. Embora muitos comentaristas tenham tentado identificar 10 reis sucessivos no passado, a passagem em si indica que eles são reis contemporâneos do anticristo, né? Que são chefes dos países que formarão a aliança original no Oriente Médio, que apoiará o futuro governante mundial. Eles receberão autoridade por 1 hora com o rei junto com a besta. Então o que vai acontecer, irmãos? Esses 10 governantes vão colocar esses 7 representantes, os cabeças, né, ali para poder
como uma procuração, um proxy, levar o seu poder e apoiar o anticristo. Ok? Por isso diz 10 e 7 depois. Os 10 reis unirão seu poder para apoiar a besta, verso 13. Seu antagonismo a Cristo é indicado no texto ao longo de todos os 7 anos. E quando Cristo retornar, esses 10 reis guerrearão contra ele, mas serão derrotados. Verso 14. Pois Cristo, o Cordeiro, também é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Está mostrando como que as alianças vão se unir e depois no final vai ser contra o Senhor Jesus. O verso 15 declara que a mulher está sentada sobre muitas águas, que são povos, multidões, nações e línguas. Isso confirma que haverá um sistema religioso mundial ecumênico, abrangendo todas as nações e línguas. O capítulo termina com a destruição dramática da mulher. A besta, o governante mundial, o anticristo, e os 10 chifres, os 10 reis, odiarão a prostituta e a levarão à ruína. Embora o tempo exato desse evento não seja dado nesta passagem, ele parece ocorrer, como eu falei, mas no ponto médio da metade de 7 anos, quando a besta assumirá o papel de ditador mundial. Ele também assumirá o lugar de Deus e exigirá que todos o adorem, ou então serão mortos. O movimento da, entre aspas, Igreja Mundial é mais provável que caracterize a primeira metade dos 7 anos da tribulação e agora é levado a um fim abrupto. Ele será substituído pela forma final da religião mundial, que será a adoração do governante mundial, o substituto de Cristo por Satanás. Coincidência ou não, foi exatamente o que alguns países comunistas fizeram. Primeiro, associaram-se às igrejas que pisaram na bola e não viram o andar da história. Depois, colocaram-na de lado e colocaram o governante, tanto na China como na Coreia do Norte, como o ídolo, né, de adoração. Na Coreia do Norte, irmãos, está a 10ª potência. Impressionante. Como que o pessoal pode admirar aquele gordinho lá, um camarada ridículo, o nível de lavagem cerebral que as pessoas chegam. Isso para a gente, irmãos, é uma pequena comprovação de que este cenário da tribulação não é tão absurdo assim. Porque se você tem um camarada, venhamos e convenhamos, né, que não é exatamente um galã, ele chega a ser engraçado, ele parece uma figura cômica e admirado dessa maneira, né? Imagine este aqui, que será, com certeza, falante, aceito, né, mundialmente. Kim Jong-il é ridicularizado mundialmente, por assim dizer. Ele vai ser aceito, charmoso, né, conquistador e tal. Com certeza vai ser muito mais fácil ele unir as pessoas do que tem sido para os ditadores atuais. Muito bem. E para terminar, a descrição final da mulher é dada. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A mulher, como uma cidade, é outro elo com a antiga Babilônia, desta vez considerada um centro religioso para a religião falsa. A igreja apóstata, representada pela mulher, era uma combinação de poder religioso e poder político. Conforme declarado no versículo 5, a cidade e a mulher são um mistério e, portanto, uma apresentação simbólica. O verso 18, no entanto, introduz o próximo capítulo, que parece se referir à Babilônia mais como uma cidade literal do que como uma entidade religiosa. Por isso, irmãos, que o capítulo 17 estamos chamando o declínio da Babilônia religiosa, mas o capítulo 18, olha lá, próximo slide, nós temos a queda da Babilônia política. Bingo, lá está. Pronto. Por quê? Porque o capítulo vai continuar, apesar de no capítulo 17, essa Babilônia religiosa ser declarada a sua destruição, quando você abre 18, aí João vai falar da queda da Babilônia da cidade. Lembra que ela foi partida em 3? Mostrando que é uma cidade de verdade. É a capital do Império Mundial e agora o Senhor vai voltar suas atenções a ela. Isso vai propiciar, a gente já está indo para o finalzinho, né? Que o anticristo una as suas forças para ir contra o Senhor em Jerusalém. Ok? Então esse, irmãos, é o 44 do segundo tempo. Na semana que vem, permitindo Deus, nós vamos cobrir o capítulo 18 e finalmente o capítulo 19, nós vamos finalmente sair da tribulação. Na aula, pelo menos, né? Só na aula, certo? Então é uma longa jornada porque é um livro complexo. A gente está indo no melhor que a gente pode, capítulo por capítulo. Então, qual é o nosso plano, irmãos? Permitindo o Senhor. 18, 19, 20, 21, certo?
E aí 22 a gente termina, então temos 3 aulas, esse é o nosso plano, e a gente passa para a nossa nova matéria, escolhida pelos irmãos, Provérbios. Vai ser bem mais leve do que essa longa caminhada que a gente teve aqui. Amém? Muito bem, bem no horário. Vamos orar, meus irmãos. Encerrando, portanto, o nosso tempo hoje com a palavra do Senhor. Oremos. Deus querido, muito obrigado que o Senhor tem nos mostrado na Tua palavra a Tua justiça e a Tua equidade desde os Teus julgamentos. Mas grato ainda somos por, em Cristo, sermos livres disso tudo e podemos estar com o Senhor. Abençoa, Deus, nosso fim de semana, nosso ponto de hoje, que possamos continuar andando, ó Deus, na dependência do Senhor a cada dia. Dá-nos uma tarde de descanso, oramos em nome de Jesus. Amém.